Olá, arteiras! Eu sou a Paula Correia e você está no Costuristas e Cia by Paula Correia. Se você é novo por aqui, o nosso canal, ele é um canal voltado para moda bebê, sempre com peças fáceis, sem uso de overlock, de forma simples, para que todo mundo consiga fazer. Se você já está aqui há mais tempo, você sabe que eu fiquei um tempinho afastada e é muito bom estar de volta. Eu estive afastada por questão de uma gestação de risco, depois eu acabei perdendo meu bebê e por isso eu fiquei afastadinha. Mas agora a gente tá aqui com tudo e pra brindar com chave de ouro essa volta, a gente vai fazer hoje uma peça de menino, que é algo que vocês pedem sempre. Então eu gostaria que vocês assistissem com carinho, que comentassem, que dessem muito like. Se não é inscrito ainda, já se inscreve, compartilha com as amigas, chama todo mundo para vir conhecer o nosso canal. Bom, não vou demorar mais, bora pro vídeo. Bom, vamos começar mostrando para vocês os moldes. O molde, no caso, ele é composto por 3 folhas. Nas 2 primeiras folhas, a gente tem a parte da frente, a parte das costas do capuz. Vocês vão cortar em uma dessas linhas pontilhadas e vão colar na outra parte. E aí, a gente vai ter aqui parte da frente e a gente vai ter parte das costas, tá? Tem as informações aqui, cortar na dobra do tecido, cortar espelhado. Vocês vão copiar em folhas separadas para tirar as 2 partes. E na terceira folha, a gente tem o capuz e tem o bolsinho, a mesma coisa. Vocês vão copiar em folhas separadas para ter as 2 partes. Sobre o corte dos tecidos, nós vamos cortar a nossa toquinha 2 vezes no tecido de fora e 2 vezes no forro. Eu tenho aqui, ó. Lembrando que a gente corta isso aqui espelhado. O que é espelhado, ó? Eu tenho avesso com avesso e aí eu faço o corte. A mesma coisa aqui no meu tecido principal. A parte das costas do nosso molde, que é cortado na dobra do tecido, a gente corta uma vez. O que é a dobra do tecido? Eu pego o meu tecido, dobro ao meio e eu posiciono a parte do meu molde que está escrito dobra do tecido, exatamente onde eu fiz essa dobra. Então, nós temos uma vez pro forro, uma vez pro tecido principal e a parte da frente do meu molde, que também é cortado espelhado. Eu tenho aqui, ó, parte do tecido principal, parte do forro e o nosso bolsinho, a mesma coisa, cortado na dobra do tecido, aliás, cortado espelhado, 2 vezes tecido principal, 2 vezes forro. Fizemos isso, cortamos o nosso tecido. A gente vai começar com a costura. Eu vou começar a costura pelo meu bolsinho. Como é que eu vou fazer essa minha costura? Eu vou pegar aqui o meu tecido principal. No caso do meu, vocês vão perceber o que é o direito por essa parte felpudinha. O avesso, ó, ele é liso. O direito, ele é felpudinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, direito pra frente dos 2 bolsinhos. E aí, eu vou vir aqui com o meu forro e vou colocar direito do forro com direito do meu tecido principal. Posicionei aqui, vou alfinetar. Eu tô trabalhando o tecido principal num cotelê de malha, então ele cede um pouquinho. Então, é importante eu tomar cuidado na hora de alfinetar, para que ele não ceda, não fique diferente do meu tricoline, que é o forro. E posiciono aqui o outro. Posicionei os 2, alfinetei, eu vou costurar. Aqui por fora e aqui nessa parte, nessa meia lua. Aqui embaixo e aqui nas laterais que são retas, eu não preciso costurar, tá? Então, eu vou costurar aqui em cima e vou costurar aqui nas 2 pecinhas com margem de 1 centímetro. Costura feita. A gente vai agora fazer piques nessas áreas curvas, que são esses cortezinhos que vão até bem próximos à nossa costura. Toda a área que for curva, a gente faz os piques, ó. Sempre que se tratar de uma área curva, a gente faz os piques. Fizemos os piques, eu vou desvirar a minha peça, vou passar pro direito. Arrumo direitinho e passo ferro.
Passamos o ferro, ó, como é que fica o nosso bolsinho. Essa meia lua, nós vamos fazer uma costura. É bem bonitinho aqui a gente fazer uma costurinha dupla. Dessa forma, ó. Se vocês tiverem aquela agulha de costura dupla, pode usar ela. Ou faz uma costura e depois faz outra para que fique com esse aspecto de costura dupla. E é bacana usar uma cor que combine com o fundo, com o forro da peça, que vai dar um efeito visual bem legal. Fizemos os nossos bolsinhos, a gente vem aqui com a nossa parte da frente. Deixa eu pegar aqui a nossa parte da frente. O tecido principal a gente vai usar para costurar o nosso bolsinho. Vou pegar, deixa eu posicionar aqui do jeito que vocês consigam ver melhor. Aqui na lateral do meu bolsinho, posiciono ele, vou alfinetar. E eu vou costurar apenas essa parte de fora. Como a gente fez uma costura dupla aqui onde é a aberturinha do meu bolsinho, aqui também fica bonitinho eu fazer uma costura dupla. Bolsinhos costurados, nós vamos agora para a junção de ombro. Eu vou pegar aqui tecido principal, parte das costas, e pego o tecido principal, parte da frente, posiciono direito com direito, ombro com ombro. E vou costurar o meu ombro com margem de 1 centímetro. Ó, posicionei aqui direitinho. E vou costurar com margem de 1 centímetro. Eu faço isso tanto no meu tecido principal quanto no forro. Ombros costurados, a gente passa o ferro e abre essa margem de costura, tá? Aqui no tecido principal, como é um tecido liso, como é uma peça lisa, eu passei essas duas costurinhas. Como eu tô trabalhando com duas costuras e uma cor de linha contrastante, dá um efeito bacana, tá? Então, a gente tem aqui o corpinho, tecido principal e forro, a gente vai reservar e nós vamos fechar agora o nosso capuz. Pro capuz, nós vamos pegar o nosso tecido, eu vou posicionar direito com direito e eu vou costurar com margem de 1 centímetro nessa parte curvadinha aqui do meu capuz, tanto no tecido principal quanto no forro. Costuras feitas, a gente agora vai fazer piques ao redor da nossa costura toda, ó, que são esses pequenos cortezinhos até bem próximos à nossa costura, ou a gente pode pegar uma tesoura de picotar e cortar ao redor do capuz todo. Piques e picotes feitos, nós vamos unir o nosso capuz direito do tecido principal com o direito do forro. Lembrando que a gente precisa jogar essa margem de costura, abrir essa margem de costura, para não ficar tecido acumulado aqui. Uma coisa que dá para fazer aqui também, que vai ficar bonitinho, como a gente fez as costuras duplas aqui e aqui no capuz também fica bonitinho a gente fazer. Ó, eu fiz a costurinha aqui, agora a gente vai pegar direito com direito. Vamos posicionar aqui costura do meio com costura do meio, alfineto. Vou trazer aqui até a ponta, vou alfinetar aqui também. E aí, nós vamos costurar essa parte da frente do nosso capuz, também com margem de 1 centímetro. Deixa eu colocar o último alfinete aqui para mostrar para vocês. Ó, todo alfinetadinho. A gente vai costurar toda essa borda. Lembrando que aqui embaixo, ele vai continuar sem costurar. Costura feita. Vamos virar o nosso capuz pro lado do direito.
passar o ferro bem passadinho. E aí, a gente vai fazer uma costura de acabamento aqui por fora. Vai fazer um pesponto aqui nessa parte reta pelo lado de fora. Opa, tem um alfinete aqui ainda. Mais uma vez, se vocês tiverem optado por fazer costura dupla no início, façam costura dupla aqui para poder dar um acabamento bem bacana, tá? Ó, costura feita. Eu passei uma costurinha aqui só para segurar essa parte de baixo, para ficar mais fácil pra gente costurar o nosso capuz aqui na nossa peça. Então, agora a gente vai pegar o corpinho da nossa peça, vou dobrar aqui, ó, parte das costas e achar o meio. Então, eu vou posicionar a parte que é do forro, direito do forro, com direito do forro. Venho aqui, costura do meio, aqui onde eu fiz a marcação do meinho também. Posiciono e vou alfinetando até chegar lá na ponta. Vou alfinetando, posicionando certinho. Até chegar aqui na ponta. Alfinetei de um lado, eu faço a mesma, tudo alfinetado. Agora, eu vou vir aqui com o meu tecido principal e vou colocar o direito do meu tecido principal aqui no direito do meu capuz, no caso, a parte do tecido principal. Então, quando eu olhar, eu vou ver forro com forro e vou ver tecido principal com tecido principal. Posiciono aqui também. Eu vou alfinetar, só que eu vou usar menos alfinetes, que é só para segurar aqui tudo juntinho. Lembrando de posicionar a costura do ombro com costura do ombro, para que fique bem certinho. Opa, esse alfinete tá ruim. Para que fique bem certinho. Do outro lado, a mesma coisa. Alfineto aqui. E aí, eu vou ter isso aqui. Eu vou costurar tudo isso aqui de fora a fora com margem de 1 centímetro. Costura feita, nós vamos fazer os piques ao redor da nossa golinha toda. E depois a gente vai costurar a nossa cava. Eu venho aqui, ó, empurro o meu capuz para que eu não pegue nele a hora de costurar. Posiciono costura do ombro com costura do ombro. Alfineto, aqui do lado, posiciono também, e aí eu vou costurar somente na cava dos dois lados. Costuras e piques feitos, a gente vai agora desvirar a nossa peça. Eu vou colocar minha mão aqui, ó, na parte das costas e puxo a outra parte aqui pro lado do direito. Ó. Puxo um lado. Essa parte não tem segredo, tá, gente? Depois venho aqui e puxo o outro lado. Fiz isso aqui, eu vou passar o ferro para assentar bem bonitinho as minhas peças, para minha costura tomar um formato bem bonito. É bem importante a gente sempre... Ó, como é que já tá tomando forma o nosso coletinho, tá? É bem importante a gente sempre manter a nossa peça bem passadinha. Coletinho passado, a gente vai fechar agora as laterais do nosso colete. O que eu vou fazer? Vou abrir aqui, deixa eu virar para esse lado. Vou abrir aqui, ó, separando o forro do tecido principal. E aqui nas costas a mesma coisa. Posiciono costura da cava com costura da cava, bem certinho aqui, ó. Alfineto, a margem de costura, uma eu jogo para a direita, outra eu jogo para a esquerda, ó. E aí, eu vou costurar tudo isso aqui com margem de 1 centímetro, tá? E faço o mesmo processo do outro lado. Costura feita, a gente vira aqui pro direito certinho. Eu vou abrir a minha margem de costura, ó, eu abro. Passo o ferro com ela aberta certinho e aí viro aqui pro direito, tá? Nosso coletinho já tá com as laterais fechadas. Deixa eu posicionar direitinho aqui para que vocês possam ver.
E aí, a gente vai, então, fechar o nosso colete propriamente dito, tá? Tô com o colete assim, deixa eu posicionar. Pronto, nosso colete tá assim, o que que nós vamos fazer? Eu vou separar o meu tecido principal aqui do meu forro. Separei. Eu vou pegar isso aqui, ó, o meu capuz, vou jogar aqui pras costas, vou puxar o meu tecido principal, vou separar aqui, ó, e vou posicionar o direito do meu forro aqui no direito do meu tecido principal. Vou alfinetar, alfinetamos tudo, ele vai ficar assim, ó. Aqui é onde tá o capuz, e aí eu desço alfinetando a curvinha, ó. Aqui é a junção da parte da frente na parte das costas, parte das costas embaixo, e do outro lado de novo até em cima, tá? Nós vamos costurar tudo isso aqui com margem de 1 centímetro, só que aqui no meio eu vou deixar uns 4 dedos sem costurar. Na parte das costas, aqui no meio. Vocês vão ver que ele fica parecendo um pacotinho assim, ó. Então, aqui eu deixo uns 4 dedos sem costurar para que a gente consiga virar isso aqui pro direito depois. Costura feita. Aqui em cima, nessa ponta, a gente vai cortar na diagonal para eliminar o excesso de tecido. E onde é a área curva, nós vamos fazer os nossos famosos piques, para que a costura se assente direitinho. Feito isso, a gente vem aqui pela nossa abertura e puxa o nosso colete pro direito. Virei pro direito, a gente vai fazer isso aqui, ó. Para acertar direitinho, vamos passar o ferro. Nosso coletinho tá praticamente pronto. E aí, nós vamos passar uma costura fechando toda a lateral dele, tanto para que a gente consiga fechar essa parte que nós deixamos aberta para virar, também para que sirva de acabamento. É interessante fazer essa costura também aqui na cava, para servir justamente de acabamento. Costuras feitas e o nosso coletinho está pronto. Vocês podem colocar botãozinho nele, é opcional, pode colocar uns 3 botõezinhos, mas deixem esse início abertinho para dar esse detalhe aqui. Coloco 3 botõezinhos aqui, um no meio e um pouquinho mais embaixo. Também não muito embaixo para não ficar feio, tá? E tá pronto nosso coletinho, capuzinho, parte das costas. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, quais peças vocês gostariam de ver aqui ainda. É bom estar de volta, é bom estar com o canal voltando aos pouquinhos. Eu quero muito fazer com que o nosso canal volte ativa como era antes. Compartilhem todo esse acompanhamento de vocês, todas as vezes que vocês compartilham, que vocês indicam, ajuda muito o canal, tá bom? Beijos e até a próxima!